Olá, acredito que você já deve ter escutado ou ouvido um áudio do Arthur Duval, também chamado de Mamãe Falei, que é um deputado estadual e pré-candidato ao governo de São Paulo. Então, Arthur Duval saiu do Brasil dizendo que iria prestar ajuda humanitária na Ucrânia, e eu vou dizer aqui possivelmente, porque eu não tenho certeza se ele viajou ou não com dinheiro público, e não possivelmente com dinheiro público, preciso ainda verificar isso para ter certeza. Foi para a Ucrânia prestar essa tal ajuda, e lá ele mesmo disse que está fabricando coquetéis Molotov para jogar em tanques russos, e ele é um deputado brasileiro, tá? Do estado de São Paulo, por incrível que pareça. Então, ele chegando na Ucrânia se deslumbrou com a beleza das mulheres ucranianas e viu a possibilidade de fazer sexo com essas mulheres, que é o que ele diz no áudio, embora ele tenha admitido que não tenha pego ninguém, mas ele vislumbrou essa possibilidade. Então, o Arthur Duval é mais um desses políticos que nós brasileiros, ou os brasileiros, colocaram nas câmaras municipais, estaduais, federais e por aí fora. Então, esses são esse tipo de gente que nós temos aí, vamos dizer assim, de certa forma, comandando o país. E o Arthur Duval, vendo essa possibilidade de ter intercurso sexual com mulheres loiras do sul lá no leste europeu, ele, muito empolgado, mandou áudios para seus amigos aqui, inclusive falando que um outro amigo dele, parceiro lá do MBL, também já tem essa especialidade, já se especializou em fazer sexo com mulheres no leste europeu, viajando todos os anos. E ele, todo empolgado, disse que iria comprar uma passagem para ir também para o leste europeu, fazer um tour, como ele chamou de o Tour Blonde, que ele disse que o próprio Alan dos Santos chama de Tour Blonde, que é o turismo das loiras, né? Então, nessa tradução mais livre, seria isso, né? Ou seja, viajar para fora do país para fazer sexo com mulheres loiras, e ele atribui essa facilidade com que ele foi recebido lá, e toda aquela, vamos dizer assim, aquele carinho que as mulheres apresentaram, atribuiu isso à pobreza. Então, ele atribuiu a pobreza e a facilidade de fazer sexo com essas moças fáceis, que ele disse que se elas fossem de São Paulo, provavelmente cuspiriam na cara dele ou de qualquer um outro, porque são beldades, né? Quase deusas ou semideusas, de tão belas que são. E ele, muito empolgado, se viu na condição de fazer sexo, embora ele mesmo não tenha admitido que fez. Ele disse que não fez, que ele não tinha tempo. Ou seja, se ele não tem tempo, talvez essas moças loiras também não tenham tempo. Mas ele atribuiu essa facilidade à pobreza, ou seja, ele esqueceu ou ele suprimiu, nesse momento dessa fala dele, a responsabilidade, a honradez, né? A respeitabilidade das pessoas mais pobres, que elas não estão aí praticando sexo como se fossem cachorros no meio da rua. Assim, uma coisa incrível, uma coisa nojenta, inclusive, de se ver. Eu tô com áudio aqui, mas como eu tenho assim, alunos ou até ex-alunos que acabam assistindo os vídeos que eu coloco não só aqui no Instagram, mas no YouTube também, e eu fico meio preocupado aqui com as falas dele aqui, porque são um pouco complexas aqui, são meio nojentinhas, né, assim, para se dizer. Então, a guerra, ela produz esse tipo de coisa, esses horrores, né? Tem um livro aqui que eu já falei sobre ele de novo, vou falar de novo, que é um livro sobre guerra. Eu tenho muitos livros sobre guerra. Esse aqui fala o horror da guerra. Eu tenho muitos livros sobre guerra, embora minha especialidade não seja as guerras, mas como quem dá aula de várias matérias, desculpa, de vários tópicos, você precisa saber de muitas coisas. Então, passear em muitos tópicos
dessa matéria, né? Então, é igual o cara que é advogado. Existem diversos nichos ou ramos ali dentro do direito que você pode se especializar, mas não que você não conheça um pouco sobre outras coisas. E eu tenho um livro aqui de ensaio também, que é ensaio sobre a violência, né? E esse ensaio, esse livro aqui é do Roger Dadum, e esse ensaio fala exatamente desse tipo de violência que, a, o, que são produzidos ao longo dos tempos, inclusive violência sexual, né? Isso que o Arthur Duval propaga nada mais é do que um ensaio do que nós vemos sobre violências sexuais, né? E existem outros tipos de violência. Então aqui é o nome do livro é Homo Violento, ou seja, o homem violento. Então são vários fatores que levam você a uma reflexão sobre um, um político que sai do Brasil para fazer esse tipo de coisa, né? E manda áudios numa empolgação total e também numa irresponsabilidade total, falando sobre assuntos no momento de fragilidade das pessoas. Então ele se aproveitou da fragilidade dessas moças, então falando e super empolgado, encantado, numa excitação, falando inclusive das policiais que eram muito lindas e que ele passou por alguns lugares e encontrou essas mulheres e nisso ele vislumbrou a possibilidade de sexo por conta do momento difícil que essas moças estão vivendo, e o povo, de um modo geral, naquela região, até nós aqui, estamos um pouco tensos e preocupados com a situação. Mas ele está tentando se aproveitar da situação. Esse áudio aqui, ele fala, eu vou colocar o áudio aqui para vocês ouvirem um pouco. Ah, e detalhe, hein, mano? Detalhe, hein? Detalhe, hein? Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos, funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história. Eu colei, nossa, sério. Não peguei ninguém, mas eu colei em 2 minas que a gente não tinha tempo, em 2 grupos de mina. E, assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia, ela ia cuspir na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável, inacreditável. Mano, eu tô mal, tô mal, tô mal. Eu passei agora, são 4 barreiras alfandegárias, são 2 casinhas em cada país. Mano, eu juro pra vocês, eu contei, foram 12 policiais deusas. Deus, mas Deus, assim, que você casa e assim, Essa parte aqui eu vou pular um pouco porque ele fala de uma coisa um pouco nojenta. Deixa eu pular aqui. eu tenho o Renan, ele faz uma viagem todo ano, é que nos últimos 3 anos ele não fez, ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar loira. Só que ele tem técnicas já, ele já tá avançado. Pra começar que ele fala sueco, então assim, o cara é viciado nisso. E ele me deu umas dicas, por exemplo. Você nunca pode ir para cidades litorâneas. Você nunca pode ir para cidades que tem as melhores baladas. Você tem que ir para cidades normais, porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria, você pega ela... Vocês viram aí? Então o Alan dos Santos já deu a dica, então passou para ele uma dica que ele já está especialista, já está no nível avançado, ele mesmo diz. Então eu pulei a parte em que ele fala uma coisa um pouco mais nojenta sobre as partes as partes pudendas femininas, então não dá para colocar porque fica um pouco complexo. Então por aí você tira. O cara foi para prestar ajuda humanitária e está lá deslumbrado com a possibilidade de fazer sexo com as minas, como ele mesmo diz, com as minas lá da Ucrânia. Lamentavelmente, é esse tipo de coisa que nós temos visto nos últimos tempos. Lamentavelmente. Então é isso. Vejam aí, procurem esse áudio, assistam tudo e tem outras pessoas fazendo reflexões sobre isso. Eu não sei como é que vai ficar a situação dele posteriormente, se isso vai envolver alguma possibilidade de alguma sanção
já que ele é um deputado estadual. Então é isso. Valeu, muito obrigado. Até a próxima.